Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na leitura desse livro. Há um Deus nos céus? Um belo romance cristão da Aloha Laicoque, publicado pela editora Vida Cristã. Fizemos já um vídeo falando da apresentação do livro e lemos o capítulo 1 inteiro. E hoje a gente vai ler o capítulo 2 inteiro. Se você não viu, é bom você ver aí o capítulo 1 para você entender aqui esse romance, essa bela história aqui, tá? E vamos lá, capítulo 2. Há alguém que pode me salvar? Diz assim: Ruth estava tão ansiosa que o sábado seguinte demorou muito a chegar para ela. E finalmente, o dia tão sonhado, ela acordou cedo. Estava muito emocionada, pois esta seria uma nova experiência em sua vida. Ruth vestiu-se com cuidado, colocando uma fita colorida nos cabelos. Quando Ronei apareceu, Ruth correu para o cais, toda sorridente. Os dois subiram para uma área gramada enquanto preparava os apetrechos de pesca. Assentaram-se e ela disse: Ronei, sinto como se eu já o conhecesse há muito tempo. Ele sorriu e respondeu: É exatamente como eu me sinto. Espero que nossa amizade dure muito tempo. Com um sorriso tímido, ela falou: Espero que dure para sempre. Sabe, Ronei, você nem pode imaginar como é bom ter um verdadeiro amigo da minha idade. Bem, mas se não pararmos de bater papo, pegaremos nenhum peixe. Daí concentraram-se na pesca e foram bem-sucedidos, mas pescar não era a principal meta de Ronei. Ele lembrou-se do que Jesus fizera a André, Tiago e João, tornando-os, entre aspas, pescadores de homens. Ele sabia que isso significava ensinar e trazer outras pessoas para Cristo, e este era então o principal objetivo com relação a Ruth. Mas, ao mesmo tempo, Ruth pensava na nova Bíblia, querendo saber se ela realmente era a revelação do Deus Criador. Por isso ela quebrou o silêncio e perguntou: Ronei, se este livro que você me deu é a autêntica palavra de Deus, por que meu pai o rejeita terminantemente? Ele nem sequer permite que tenhamos um exemplar em nossa casa. Ele respondeu: Ruth, muitas pessoas rejeitam a Bíblia, considerando-a apenas uma coleção de mitos. Outros a rejeitam porque ela condena sua maneira de vida. No caso de seu pai, acredito que ele tenha tido um choque violento para provocar essa animosidade ferrenha contra a Bíblia. Alguns jamais querem aceitar uma vida que exige algumas abnegações, como Jesus sempre nos mostra. Ruth falou: Não sei quase nada sobre o passado religioso do meu pai. Eu li aquele trecho sobre Deus e Baal e vejo que há alguém poderoso nos céus, como já imaginava, mas continuo confusa. Você mencionou Jesus, ouvi falar nesse nome, mas não entendo o que ele tem a ver com Deus e a Bíblia. Por que não deixamos os anzóis na água e estudamos mais sobre isso? Ronei concordou imediatamente e eles foram se assentar à sombra de uma árvore, onde começou sua explicação paciente sobre Jesus Cristo. A Bíblia, ele falando, a Bíblia não ensina apenas que há um Deus verdadeiro, mas ensina também que há um Salvador chamado Jesus e que este é o único Deus verdadeiro. Através dos séculos, como você talvez saiba,
os homens fizeram muitas coisas ruins e não podiam libertar-se das consequências do mal. Rony abriu então a Bíblia no livro de Isaías e explicou que Isaías era um profeta, ou mensageiro de Deus, e que Deus lhe revelara grandes verdades. O profeta, por sua vez, cumprindo o seu dever para com Deus, transmitiu essa mensagem para o povo. Depois explicou: estas coisas foram escritas e tornaram-se parte integrante da Bíblia. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Veja aqui, Ruth, em Isaías capítulo 9, este trecho estava falando sobre Jesus, séculos antes dele nascer. Sim, Isaías escreveu muitas coisas a respeito de Jesus, o Filho de Deus, não apenas sobre seu nascimento, mas também sobre sua vida, seu sofrimento e sua morte. O profeta não viveu o suficiente para ver estas coisas que aconteceram muito tempo depois dele. Isaías jamais poderia ter adivinhado com tanta precisão se Deus não tivesse revelado estas coisas para ele. Aí Ruth falou: mas por que Deus enviou seu filho à terra? Parece uma atitude estranha para um Deus. Não estou entendendo. Aí Ronei falou: olhe, Ruth, na antiguidade os homens sentiam sua culpa e ofereciam animais em holocaustos, derramando o sangue deles pelos seus pecados. Mas esse tipo de sacrifício não era suficiente para removê-los. Então, o que os homens podiam fazer, se isso não era suficiente para salvá-los? Desesperavam-se em busca de uma solução. Procuravam a ajuda de deuses e espíritos de todo tipo, mas nada conseguiam. Vendo a sua incapacidade, Deus, que já havia planejado socorrê-los, enviou seu filho para dar sua vida pura e perfeita em resgate por eles. Portanto, vemos que Deus nos ama tanto que deu o melhor de si, seu próprio filho, para sofrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Este filho era Jesus. Ruth exclamou: ainda não posso acreditar que Deus tivesse um filho e o enviasse para morrer por nós. Surpreendido, Ronei perguntou: você quer dizer que nunca ouviu falar de Cristo e o que ele fez por nós? Ruth falou: uma vez no Natal ouvi alguma coisa, mas achei que fosse apenas história para crianças. Rony então prosseguiu dizendo: Deus escolheu uma jovem virgem chamada Maria para ser mãe de Jesus aqui na terra. Aí Ruth falou: espera aí, Rony, mas por que Deus escolheu uma virgem para ser mãe de seu filho? Rony falou: Ruth, há muitas coisas que não entendemos direitinho, mas para que Jesus fosse não apenas divino, mas também humano, ele teve de nascer como nós, para entender as nossas tentações e fraquezas. Seu lado humano poderia tê-lo feito pecar, mas ele não o fez, embora tenha sido exatamente como nós. Ruth, você sabe o que o sangue significa? Representa a vida e ele ofereceu sua vida por nós. Aí Ruth falou: olha aqui, aliás, acho que Rony falando ainda. Olha aqui, minha amiga, acho que você não sabe direito o que o, entre aspas, sangue representa para qualquer animal, entre parênteses, inclusive o ser humano. Sem sangue não há vida.
Por exemplo, se o sangue parar de circular, a vida se extingue. Consequentemente, o sangue simboliza a saúde física e a própria vida. O sangue de Cristo era preciosíssimo, por ser o único inteiramente puro, no sentido espiritual, pois ele não cometeu pecado algum. Mas ele, Deus em carne, presenteou-nos com seu próprio sangue para nos purificar dos males que o pecado nos traz. O que não podíamos fazer por nós mesmos, ele fez sofrendo em nosso lugar. Então você está dizendo que Jesus nasceu, viveu e sofreu aqui na terra como todos nós? Bem, sabemos, por exemplo, que ele nasceu em Belém, uma aldeia na terra da Palestina, como profetizado séculos antes. E assim começa a história de sua vida aqui na terra. Maria e José foram a Belém para se alistar em um recenseamento. Maria já estava perto de dar à luz e eles tentaram hospedar-se em algum lugar, mas todos estavam lotados. O único lugar vazio que encontravam foi um estábulo, e foi nesse local que Maria deu à luz a Jesus, colocando-o em uma manjedoura, onde os animais se alimentavam. Que estranho! Você diz que Deus é poderoso. Então, por que ele não arranjou um lugar confortável para seu filho nascer? Parece-me que, se ele tivesse nascido em um palácio, os homens o aceitariam melhor. A Bíblia não nos revela as razões, mas talvez se Jesus tivesse nascido rico, somente os ricos o procurariam e os pobres achariam difícil identificar-se com ele. Este certamente pensaria que Cristo não os aceitaria. Perplexa, Ruth comentou: Pode ser, mas eu gostaria de saber por que meu pai é tão contrário à Bíblia. Então Ronei respondeu: Talvez herança dos seus pais, talvez um choque no seu contato com a Bíblia, talvez pressões da parte de seus colegas ou professores na escola. O que ao que a moça contestou: És estranho, mas ele nunca menciona seus pais. Uma vez perguntei à mamãe sobre meus avós paternos e ela me explicou que o papai se sentia rejeitado. Talvez por isso, ele sempre quis que eu me sentisse amada e sempre me senti assim. Esta é a primeira vez que eu conto algo do meu pai. Não se sinta culpada. A Bíblia é tão importante que precisa ser pesquisada, apesar das consequências pessoais. Ela contém muitas verdades que depois você poderá compartilhar com ele. Ronei, espero que este livro seja verdadeiro. Parece-me tão maravilhoso. É o livro mais maravilhoso do mundo, disse Ronei. Sem dúvida alguma, é verdadeiro e nos revela fatos inéditos sobre nossa vida e uma outra eterna. Muita gente acha que não há nada mais do que esta que vivemos em carne e osso, e que, quando morremos, tudo se acaba. Você gosta tanto de flores, não gosta? Quando uma flor morre, isso não significa o seu fim, pois outras renascem dela. E a Bíblia é verdadeira. Então, temos tudo a ganhar e nada a perder, pois ela fala de um renascimento espiritual e eterno, ao, semelhante ao renascimento das flores. Ruth disse: Por falar nisso, Ronei, vamos fazer um passeio. Eu gostaria de lhe mostrar nossa ilha e sua fauna e flora. Podemos conversar enquanto andamos. Eles passaram então encantados com a beleza da ilha. Durante o passeio, Ruth fez mais perguntas sobre o filho enviado à terra para nos salvar e guiar. Por isso, Ronei continuou: Deus preparou o caminho de seu filho, enviando um mensageiro para anunciar sua chegada.
Este nasceu de Zacarias e Isabel, um casal de velhos que até então não tinha filhos. Zacarias orava por um filho, mas por estar Isabel velha demais para engravidar, achou que isso seria impossível. Então, certo dia, quando o anjo de Deus lhe anunciou que sua mulher daria luz a um filho, ele mal pôde acreditar. Para castigar sua falta de fé, Deus o tornou mudo até o nascimento do bebê. Esta criança foi chamada João Batista. Quando... Aí ela falou: quando João cresceu, aliás, aqui acho que é Ronei ainda. Quando João nasceu, ele sentiu a chamada de Deus para anunciar o reino divino. Jesus, o seu reino, que estavam prestes a chegar. Ele falava com o pobre sobre o Cordeiro de Deus. Aliás, com o povo sobre o Cordeiro de Deus, que era Jesus, o qual removeria os pecados da humanidade. João queria preparar o povo de maneira que, quando o Messias aparecesse, todos creriam nele. Espera aí, acho que estou indo depressa demais. Oh, não, eu estou entendendo. Ruth, não se acanhe em esclarecer suas dúvidas, se não entender o que estou dizendo. Afinal de contas, eu fui criado com a Bíblia. Por isso, às vezes, é difícil para mim perceber como é complicado este livro para alguém que está ouvindo sua mensagem pela primeira vez. Ronei, não se preocupe, você está explicando muito bem, mas se eu não entender, não hesitarei em pedir-lhe explicação. Bom, então vamos voltar à história. Certo dia, quando João estava pregando e batizando milhares de pessoas no Rio Jordão, Jesus, já homem, apareceu e pediu que João o batizasse. Ao reconhecê-lo, João Batista ficou surpreso, porque sabia que Jesus era muito mais perfeito que ele. Eu deveria ser batizado por você e nunca o contrário. Finalmente, Jesus o convenceu de que era a vontade de que o Filho de Deus fosse batizado, concretizando o plano divino. Portanto, João batizou Jesus, imergindo-o no Rio Jordão. Essa foi a primeira vez que Deus apoiou publicamente a seu Filho. No momento da sua saída da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus, conforme as profecias do Velho Testamento. E uma voz potente clamou do céu, abre aspas, este é meu filho amado, a quem me comprazo, fecha aspas. Sabe o que isso significou? Que o pai apoiara o batismo do filho. Ronei, o que é ser batizado? Eu sei que, de vez em quando, o padre chega aqui e joga um pouco de água na testa dos bebês. Mas o que aconteceu com Jesus parece ser diferente. É diferente, sim. Deus quer que todas as pessoas responsáveis por si mesmas, isso é, com idade suficiente para crer em Cristo e arrepender-se das coisas más que fizeram, sejam batizadas dentro da água. Isso é um símbolo do respeito à vontade total de Deus para todos os seus filhos. Veja bem, quando Jesus morreu, ele foi sepultado. No terceiro dia, ressuscitou da morte e logo voltou para o Pai. Quando somos batizados, a Bíblia nos diz que somos sepultados com ele para voltar a viver. Dessa maneira, morremos para o passado e imitamos no batismo o que Jesus fez por nós, através de sua morte e ressurreição. Com este ato, nascemos de novo e somos incorporados no reino, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo. Falarei mais sobre isso depois. Puxa, parece que quanto mais você explica, mais coisas há para explicar. Será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Eu me sinto
tão ignorante? Claro que vai conseguir, respondeu Ronei com carinho. Aos poucos você descobrirá como são bonitas e simples as coisas da Bíblia. Espero que sim, replicou a garota, ainda em dúvida. Espero que sim, Ronei. E ele continuou calmamente, mas com segurança. Depois do batismo, Jesus começou a entrar no seu ministério público, fazendo o bem, pregando a mensagem divina e preparando 12 homens para serem apóstolos, ou seja, mensageiros. Cristo sabia que ele voltaria ao Pai e queria que estes homens dessem continuidade ao seu trabalho. De repente, Ruth o interrompeu. Como é que ele poderia provar que era mais do que um homem como qualquer outro? Fica fácil, querida. Primeiro, ele provou aos apóstolos que era, na verdade, o Filho de Deus. Certa vez, ele levou Pedro, Tiago e João a um monte, onde apareceram em espírito dois grandes profetas de épocas anteriores, Moisés e Elias, que conversavam com Jesus em uma cena resplandecente. Então Pedro, um dos discípulos, disse a Jesus, aspas, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Fecha aspas. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e, vindo da nuvem, uma voz dizia, abre aspas, Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. A ele ouvi. Fecha aspas. Os discípulos caíram de bruços, assustadíssimos. Aproximando-se dele, Jesus os tocou carinhosamente e disse, abre aspas, não temam, fecha aspas. Mais calmos abriram os olhos e viram apenas a Jesus. Posteriormente, eles deram testemunho deste marcante acontecimento, no qual o Senhor deixou bem claro que eles não deveriam escutar a mais ninguém, senão a Jesus. Mas Ruth insistiu. E como ele convenceu o povo que era o Filho de Deus? Você disse que apenas 3 homens estavam presentes com ele no monte? Certo, mas Jesus fez muitos milagres para provar sua divindade. Curou os cegos, aleijados e outros enfermos. Ele ressuscitou até mesmo alguns mortos. E ele ainda faz milagres desse tipo? Não, ninguém hoje é ressuscitado da morte. Aqueles que são aleijados não recebem de novo seus membros perdidos. Aqueles que são cegos de nascença não começam a enxergar de repente. Milagres, mesmo autênticos, são só parciais, como vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus é completa e suficiente para nossa fé e obediência. Ela dá testemunho da existência e poder de Jesus. Por causa dos seus milagres e ensinamentos, podemos crer que ele é o Filho de Deus, exatamente como o povo daquela época podia crer nele. Ainda perplexa, a moça perguntou: Entendo que Jesus viveu aqui na terra muito tempo atrás, mas onde ele está agora? Ronei contou então à sua fascinada ouvinte a história do resto da vida de Jesus, como ele fora incompreendido, maltratado e finalmente executado, apesar de não ter cometido nenhum crime. Explicou a Ruth o que ocorrera na crucificação, a coroa de espinho, as chicotadas e a agonia na cruz. Ruth, horrorizada, disse: Como eles puderam tratar dessa maneira tão cruel um homem inocente? Não quiseram crer que Jesus era filho de Deus e até acharam que ele estava fazendo um grande favor, eliminando-o.
Mas como eles podiam recusar-se a crer quando testemunharam seus milagres? Roney, Roney replicou, concordando com a pergunta de Ruth. Isto sempre foi para mim um verdadeiro quebra-cabeça. O povo judeu acreditava ser o único amado por Deus. Esperava um grande rei ou Messias enviado pelo Senhor para libertá-los e colocá-los em posição de supremacia no mundo. Imagino que os judeus não podiam identificar-se com um Messias pobre e humilde, nascido em uma manjedoura e sem poder político, pois esperavam outro tipo de Messias, rico e poderoso. Quando não queremos crer, nossos corações se endurecem e ficamos cegos para as evidências óbvias. Ruth confessou: ainda é difícil para mim entender por que o Filho de Deus teve de morrer. Ronei pacientemente explicou. Anteriormente, o povo sacrificava animais derramando seu sangue para afastar os pecados, mas a Bíblia diz que o sangue de animais não pode nos livrar da culpa dos nossos erros. Era essencial o sangue de um homem puro para nos resgatar dos nossos pecados, conforme o plano divino, desde os primórdios dos tempos. Podemos comparar isso com alguém dos tempos coloniais que teria de pagar caro para a sua liberdade, para a sua libertação de um escravo, para a libertação de um escravo. O escravo nunca teria tido condições para se libertar sozinho. Alguém precisava iniciar o processo pagando o preço estipulado. No plano de Deus, como somos incapazes de nos libertar do pecado, seu Filho perfeito pagaria o preço da nossa libertação, através do seu sangue derramado na cruz. Com este ato, ele não apenas nos salvou, mas também comprou a sua igreja. Ronei prosseguiu dizendo que Jesus, sendo o Filho de Deus, não permaneceu morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Explicou como ele continuou na terra por 40 dias, revelando-se aos apóstolos e outros, explicando-lhe maiores detalhes sobre o reino. No final dos 40 dias, antes da sua ascensão, ele disse para os apóstolos ficarem em Jerusalém até que recebessem poder especial, e deu-lhes uma grande missão para cumprir. Vou explicar sobre ela depois. Ruth, esforçando-se para compreender, perguntou: como é que Jesus voltou para Deus? Você disse que ele comprou a igreja com seu sangue. De quem ele a comprou e onde ele está? Ele construiu uma igreja aqui na terra antes de voltar aos céus? Ronei sorriu e disse: Você voltou. Não, ele voltou para os céus em uma nuvem e não sabemos quando voltará. Porém, ele não construiu um templo ou uma capela aqui. Ele edificou uma igreja espiritual, constituída de pessoas, depois de sua volta para Deus. Então, ele edificou uma igreja lá nos céus? Eu pensei que as igrejas só existiam aqui na terra. Ronei olhou seu relógio e disse: já está tarde, eu preciso voltar para o acampamento, mas pretendo continuar respondendo às suas perguntas num outro dia. Há muitas coisas para ensinar-lhe, mas não quero confundir sua cabecinha. Só espero que você possa reconhecer que há apenas um Deus e um Salvador que, que deu sua vida por nós. Ronei pegou a Bíblia de Ruth e marcou alguns capítulos para ela ler. Depois os dois recolheram os peixes. Ruth, entusiasmada, disse: Este foi o melhor dia da minha vida. Acho que vou amar muito a Deus e a seu Filho, Jesus. E o que você achou
da nossa ilha? Sabe, Ronei, estou muito contente, pois agora tenho um verdadeiro amigo que está me ajudando muito. Feliz, Ronei perguntou. Então, isso significa que você quer se encontrar novamente comigo? Sim, quero sim, de todo o coração. Você pode voltar no próximo sábado? Claro que sim. Nunca conheci alguém como você. Tal, talvez você nunca tenha conhecido alguém tão ignorante como eu. Que é isso, Ruth? Logo disse. Nunca conheci alguém com tanta facilidade para aprender. Com isso, eles voltaram lentamente de volta à praia, onde os adultos os aguardavam. Toninho, o pai dela, viu os dois aproximando-se e disse: Posso entender por que eles estão tão felizes? Pegaram muitos peixes e divertiram-se? Janete tentou mudar a conversa perguntando: Ronei, você gostou da ilha? É encantadora, especialmente certa espécie de vida aqui. E olhou para Ruth que corou, corou violentamente. Não entendi o que é corou aqui. Ele olhou para Ruth que corou violentamente. Na verdade, aliás, na volta para o atol, Ronei relatou a seu pai os acontecimentos do dia e a receptividade espiritual de Ruth. O senhor Reinaldo aconselhou que Rony tivesse cautela, para que o pai de Ruth não descobrisse o que estava acontecendo. Ambos concordaram que não demoraria muito, para que Ruth se tornaria cristã caso Toninho não interviesse. O pai de Rony disse: Ele começou a perguntar a respeito de nossa posição religiosa, mas naquele exato momento vocês voltaram radiantes de alegria e nos salvaram de uma situação constrangedora. Terminamos aqui o capítulo 2. Depois o capítulo 3 vai ser A Um Só Corpo. Se você está gostando da leitura desse livro, Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão de Loha, publicado pela editora Vida Cristã. Deixa aí o seu like, compartilha aí esse vídeo com os seus familiares, seus contatos, suas redes sociais, seus amigos. Peçam para que eles se inscrevam aí no canal. Aciona aí também o sininho, né, para que vocês sejam avisados quando eu fizer o próximo vídeo, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje ou qualquer um outro assunto aí da Bíblia, peço para que vocês escrevam aí no meu e-mail, tá aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, como o Rony fez aí, né, com Ruth, ou também, né, fazer por uma videochamada também, se você mora longe, tá bem? Agradeço o tempo que você tem investido, né, em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente que você esteja aprendendo aí um pouquinho mais a Bíblia, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?